Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema da Escola de Sargento Especialista da Aeronáutica. A questão que nós vamos fazer é uma questão da prova de 2020 envolvendo vetores. Vamos a ela. A questão é essa aqui, ó. Ela fala que um ponto material está sujeito simultaneamente à ação de duas forças, com intensidade F1 e F2. Então, é como se eu tivesse um ponto aqui e nele eu estivesse aplicando duas forças, F1 e F2. Ele fala que o ângulo θ tem valor igual a 30 graus. Ele trouxe aqui essa imagem onde ele mostra onde é que está o ângulo θ. Ele deu o valor da força F1, então eu tenho o módulo de F1, e eu quero saber o módulo da força resultante em newtons. Ou seja, o módulo desse vetor aqui, ó, que está na diagonal. Para fazer esses cálculos, o que é que eu vou fazer? Notem que eu tenho aqui um problema envolvendo um vetor e as suas componentes. A gente vai usar muito esse tipo de abordagem para resolver algumas questões. Muitas das vezes a gente vai ter lá o vetor e a gente vai querer trabalhar com a componente horizontal ou a componente vertical desse vetor. E como é que a gente faz para descobrir essas componentes? A gente precisa analisar essa situação e imaginar isso aqui como um problema envolvendo triângulo retângulo. Por quê? Porque apesar desse vetor ele estar aqui, ó, eu sei que eu posso mover esse vetor no espaço desde que eu preserve o módulo, a direção e o sentido. Então eu posso muito bem pegar esse vetor que está aí e mover ele para cá, ó. E fazendo isso, eu consigo trabalhar como se eu estivesse trabalhando usando a matemática lá do triângulo retângulo. Eu, no lugar de pensar como vetores, eu penso como o tamanho desses lados, então eu posso olhar para cá como se eu tivesse o módulo desses vetores, e aquele ângulo de 90 graus, na verdade, ele pode ser analisado bem aqui também, ó. Então, notem, eu tenho aqui agora um triângulo retângulo, onde eu tenho os lados, certo? Eu tenho os dois catetos e a minha hipotenusa. Nesse tipo de problema, eu sei calcular os meus catetos. Então, eu sei calcular, por exemplo, o módulo do F2. Notem que aqui eu tenho o cateto adjacente, ou seja, aquele cateto que está colado ao ângulo. A palavra adjacente, ela está associada ali com proximidade. Então, quando eu penso adjacente, eu penso próximo, colado. E a gente vai usar a palavra colado como um macete para lembrar. Colado, cosseno. Então, se eu quero o lado que está colado, eu uso cosseno e eu multiplico o cosseno pela minha hipotenusa. É assim que eu calculo o módulo do vetor F2. E se eu quiser calcular o módulo do F1, como não é o vetor colado, eu não uso o cosseno, eu uso o seno. Essas duas expressões, elas vão ser muito usadas quando a gente quiser calcular o módulo das componentes horizontal e vertical de um vetor. Quando é que eu vou usar uma, quando é que eu vou usar outra? Vai depender do problema. No caso desse problema, o que é que eu quero? Eu quero saber o módulo da minha força resultante, o módulo do FR. O FR, ele aparece aqui, ele aparece aqui. Então, aparentemente, eu poderia usar qualquer uma das duas. Mas, olhando para o problema, eu vejo aqui, ó, que ele deu o módulo da força F1. Então, não adianta eu usar essa expressão daqui de baixo. Eu vou usar essa outra porque eu tenho F1. Eu tenho o módulo do F1 e eu também tenho o ângulo. Ele diz que o ângulo ele é 30 graus. Ó. E o módulo do F1 ele é 7 newtons. Substituindo aqui os valores, o que é que eu tenho? Eu tenho que o seno de 30 ele é igual a meio. Aqui eu já tenho o 7, que é o módulo do F1. Se eu quero a minha força resultante, é só eu isolar ela. Ó. Então, ela vai ser igual a 2 vezes 7. O módulo da minha força resultante é igual a 14 newtons. Resposta letra C. Bem, pessoal, essa questão é para mostrar para vocês que a gente, muitas das vezes, precisa utilizar as componentes
de um vetor, seja ela horizontal ou vertical. E o cálculo dessas componentes está associado à matemática lá do meu triângulo retângulo. É só eu lembrar que eu consigo calcular os catetos usando seno e cosseno. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, dê um joinha e se inscreva para incentivar o canal. Valeu e até a próxima.